Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Wellington da Eleve Construtora. O Wellington, Eleve, parceiro nosso, tá? Ele tem uma construtora e hoje a gente vai fazer um vídeo para tirar suas dúvidas. Então vem falar com a gente de arquitetura, engenharia E construção. Hoje eu vim aqui na Eleve Construtora, vim conversar com o Wellington, engenheiro, proprietário da empresa. Para quê? Para a gente trazer para o vídeo uma opção para que os clientes entendam. Quando nós recebemos no nosso escritório um cliente, ele tem muitas dúvidas, Wellington, a respeito de construtoras, empreiteiros, que decisões ele precisa observar. Contrata uma construtora, contrata um empreiteiro, como que isso funciona. Então eu vim aqui hoje pra gente bater esse papo e pra você explicar um pouco pra gente, fundamentalmente aí, pra gente começar, o que é o trabalho de uma construtora? O que a Eleve Construtora oferece aí pra gente? Bom, vamos lá. Explicando um pouco de como funciona, né, todo o trâmite, na verdade, do primeiro contato com o cliente, né, explicando um pouco referente aos processos da construção civil, né. Hoje o cliente tem muita dúvida, mas eu vou construir com uma construtora, contrato construtora, ou a gente vai, né, no empreiteiro direto. Então são diversas situações que tem que ser analisada, né. Uma delas é aquela confiança que a gente fala, né. Tem que ter aquela confiança, independente de onde for, né? Porque eu já tive clientes que me contrataram, né, para fazer o gerenciamento, tendo já a equipe para realizar, né? Entendi, isso acontece. Entendi. Acho que é até importante, num primeiro momento, ressaltar que o Wellington, ele está aqui à frente de uma construtora, ele presta esse serviço, mas ele é um engenheiro. Sim. Então existe essa questão que é importante. Muitas vezes está lá no meio, surgem algumas dúvidas ou algumas necessidades que às vezes a pessoa não previu, né, Wellington, antes. Exato. E aí ela acaba contando com a sua ajuda, tanto enquanto engenheiro, tanto como o lado da construção. Quando a gente fala em contratar uma construtora, é aquela questão de confiança, igual eu comentei. O cliente vai vir até o escritório, né, pra gente conversar, tirar todas as dúvidas e passar essa credibilidade para ele. Mas o que tem a mais nessa construtora? Então não é só apenas a construção civil, é todo o suporte, todo o gerenciamento, desde a elaboração de projeto, no caso é a Ana, entre outros projetos que são os complementares, né? O elétrico, o hidráulico, o estrutural. Então a gente tem toda essa estrutura também, né, para realizar esse serviço e todo o trâmite da construção. Então o gerenciamento de obra, ele abre um leque, né? Às vezes o proprietário, o cliente, ele não tem o tempo para correr atrás dos materiais, porque leva uma demanda muito grande. É o tempo, né? Às vezes, não é nem só o tempo, é uma questão de conhecimento. A pessoa ela não tem, né, esse entendimento. Sim, mas eu vou... E muitas vezes o cliente, como um consumidor, né, do nosso serviço, além das dúvidas, essa questão do tempo, ele precisa entender. Mas às vezes vão chegar coisas lá para ele que ele não tem o menor conhecimento, né, não é da vivência. Eu tive clientes aqui que optaram só pela mão de obra, né? Wellington, eu quero só a sua mão de obra e seu gerenciamento. Por quê? Eu vou gerenciar a questão do material. Eu tenho tempo para isso, eu tenho um pouco de conhecimento, claro, você vai, né, auxiliar também em questão dos materiais, mas ele optou, né, por seguir, por conta dele, a compra do material. Mas a maioria dos clientes hoje não querem ter essa dor de cabeça. A gente tem alguns clientes vindo de São Paulo para Jundiaí, você também conhece bastante, que quer essa segurança e, então o projeto é esse, a construção é essa, o acabamento é esse, e eu preciso que você me entregue isso pronto. Então isso é mais do que uma confiança, na verdade, né? É uma grande responsabilidade. Que ela está entregando o sonho de uma vida, né? Exatamente. É um investimento alto. Muito alto. Né? E eu acho que nessa questão que você comenta do gerenciamento da obra, acho que é válido aqui também ressaltar para a pessoa que muitas vezes ela está entrando com esse gerenciamento, não só ela precisa disso para acompanhar os trâmites, para ter isso palpável, né, na mão dela, ver os valores, identificar, ter a questão de quanto cronogramar, né, quanto que ela vai gastar, as etapas, o momento que a casa dela vai ficar pronta.
pronta, ela tem que conter um cronograma. E muitas vezes ela entra com financiamento bancário. Aí ela precisa ainda muito mais. Muito mais da gente aqui da Eleve do que ela imagina, na verdade. Com certeza. Aproveitando essa parte do cronograma de obra, já tive situações aqui que o cliente optou pela mão de obra e o gerenciamento dos materiais por conta dele. Só que não começou a não casar. Preciso desses materiais aqui, aí atrasar. Preciso daqueles materiais, aí atrasar. Então isso, não basta apenas querer fazer o gerenciamento dos materiais, mas tem que entender um pouco e ter tempo. Isso é primordial, porque senão não vai casar uma coisa com a outra. Aí começa a atrasar o cronograma. Ainda mais agora, né? Sabe que a falta de material está enorme, né? Então você tem que se programar, antecipar. Então é um pouco complicado, não é tão fácil assim. Dentro desse leque de opções que você oferece para o cliente, essa parte então a gente já falou, veio até aqui, a gente entendeu essa necessidade, ele pode ter uma mão de obra de terceiro, pode fazer o gerenciamento com você, tem N opções. Vamos partir da premissa então que ele fez lá o projeto, aí veio Noel, então vamos construir a minha casa. Ele desce aqui. Aí ele desce aqui, vem construir a casa. Ele vai te mostrar a planta, você vai analisar tudo isso para fazer um orçamento para ele. Aí você foi contratado. Você vai efetuar a questão da obra dele. O que a construtora faz por ele em campo? O que ela oferece nesse pacote? Na verdade, a gente volta àquela questão do gerenciamento. Iniciamos, beleza, fechou, tudo certinho, vamos iniciar a construção. Então isso já começa os projetos do OK, né? Tudo em mãos. Vamos iniciar a obra. Aí já entra a terraplanagem, perfuração de solo, né? Então, é uma sequência de trabalho. Então, todo esse gerenciamento e toda essa atenção, o suporte, né, que a gente pode falar, então, desde o início da obra até a entrega das chaves, a gente acompanha de perto isso. Muitas vezes a pessoa está lá no meu escritório, eu vou falar com você como um cliente final, tá? Ela fica falando, ai não, mas se eu, por exemplo, se eu contrato uma construtora, eu fico refém dele. Aí ele vai escolher o piso, é ele que vai decidir o que eu quero, e aí eu acabo ficando refém dessa situação. Eu queria que você explicasse um pouco como é que isso funciona, para de repente tirar esse estigma. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, mais na sua parte, quando você realiza o projeto, normalmente você já elabora um memorial descritivo dos acabamentos que vão, né, ser instalados na construção. Estou fazendo um parênteses, desculpa, mas assim, é que a gente entende, essa noção ela já existe, né? Porque a gente tem uma base do que é o padrão da edificação. Sim. E o que ela vai receber ou não. E isso ele fica palpável para nós, né, tanto na questão do projeto quanto quando chega para você. A questão do material é um pouco diferente, né? Quando não tem a situação, que é no seu caso, que já vem pronto pra gente, vem um memorial descritivo, a gente já sabe o que vai ser elaborado, já sabe o que vai ser, né, utilizado na construção, é um pouco mais fácil. Agora a gente tem alguns casos de clientes que vêm até a Eleve, que só tem um projeto, né, a planta baixa, não tem muita noção do que vai fazer. Então a gente também dá esse auxílio. A gente trabalha com esse material, a gente tem as amostras aqui de material também, piso, revestimento, pedras, enfim. Então a gente dá esse auxílio para o cliente também, para entender um pouco de acabamento. Ou seja, ele tem essa liberdade, né? Ele consegue identificar esses materiais. E aí quando a gente volta lá na questão do cronograma, que era o que a gente estava falando, nós vamos planilhar isso. Então você vai entender os valores. Dentro daquele escopo, vamos por revestimentos. Aí você tem um universo de valores que você pode trabalhar. A gente vai, na verdade, encaixar a obra no orçamento do cliente. Isso é importantíssimo. São várias etapas. São vários materiais, né? Desde um porcelanato um pouco mais em conta, né? No mercado, até aqueles que você já conhece. Então, assim, a gente abre o leque e o cliente escolhe. Então eu tenho X, eu preciso enquadrar minha obra nesse X. Então a gente dá as opções, aí fica a critério do cliente. Então, essa história de amarrar porque a construtora fica amarrada, isso não existe. E aí esse leque ele é aberto para todos os acabamentos, né? Vamos deixar isso claro. Pisos, revestimentos, pintura, janelas, tudo. A gente está com todo esse leque. Exato. Então, e às vezes, na verdade, o que está amarrado nessa situação que a gente está conversando é o orçamento do cliente. Né? É você encaixar a realidade, esse projeto dele, dentro de um valor plausível. E quando a gente fala disso, a gente está falando de um valor por metro quadrado, perfeito? Então a pessoa ela vai fazer a construção, ela compra um terreno de, vamos chutar aqui, 500 metros, ela vai fazer uma casa de 300 metros quadrados. Dentro desses 300 metros quadrados, você trabalha a questão de valor por metro quadrado
dentro de um padrão para que ela se encaixe dentro desse padrão, né? Para que fique dentro desse valor que a pessoa estima. Tem que caber no bolso do cliente, né? Eu tenho algumas situações, igual a gente comentou no começo do vídeo. Hoje a maioria dos clientes, a gente faz o financiamento caixa econômico. Então também a gente tem essa estrutura aqui, né? A gente faz a simulação, a gente tem, né, o correspondente parceiro nosso que faz essa simulação e aprova o crédito do cliente. Então aprovou o crédito, aí a gente vai trabalhar o projeto dele em cima do que está aprovado. É praticamente isso, quando é um caso, né, de financiamento bancário. Eu vou colocar mais uma pergunta, que é uma coisa que as pessoas falam. Por exemplo, mas aí o empreiteiro, né, ou uma outra situação, eu vou saber quem está na minha obra, né? Às vezes a pessoa tem essa coisa de ter um pouco mais. E ela às vezes fica um pouco insegura, queria que você conversasse um pouco sobre isso com eles também. Eu vou contratar um empreiteiro, mas eu sei que é sempre o mesmo, que vai estar lá. Ela tem essa insegurança, ela perde isso numa construtora? Na verdade, assim, sobre essa segurança, a equipe, na verdade, a gente tem algumas equipes da Eleve Construtora, tá? E como toda empresa, a gente também tem alguns terceiros, né? Que são parceiros nossos que sempre estão caminhando na obra. Então a obra é feita por fases, né? Igual a gente falou do cronograma. Então a fase de fundação é uma pessoa, tá? Muitas vezes fundação e a estrutura é uma equipe, a parte de acabamento já é uma outra equipe, e a gente também tem os terceiros, que é a parte de esquadria, né? Perfeito. Que é uma empresa terceira, Com certeza. não é a nossa, a gente contrata, a gente faz todo o serviço, mas é uma empresa terceira de esquadria que vem fazer a instalação. Então, o cliente vai chegar na obra, ele vai ver todo mundo certinho, uniformizado, tá? Mas ele tem que entender que são etapas, e nessas etapas existem, às vezes, tá, equipes diferentes. Não em cada dia vai ter um que faltou fulano, faltou ciclano. Isso. Tá? Às vezes a pessoa tem essa insegurança. Eu ouço muito isso, por isso que eu tô te falando. Ela fica insegura, tipo, não vai ser uma coisa muito pessoal, vai ter cada dia vai ter um lá. Na planilha, que a gente estava falando de planilha, de cronograma, existe uma programação de pagamento, certo? Então, eu acho que é interessante deixar claro para a pessoa que ela vai enxergar um cronograma lá do estimado, vamos já assim, né? A gente estima que tal mês tenha sido executado tais elementos da obra, enfim. Às vezes não dá certo, intempéries, tempo, chuva, enfim, a situação atrasou um pouco. Então a pessoa ela também consegue se controlar. Quando é um investimento em capital próprio, né, do cliente, a gente monta o cronograma, né, físico-financeiro também, para ele entender quais são as etapas, cada etapa tem um valor, exato, né, para ele se preparar para aquilo. Quando é um sistema de financiamento bancário, aí é um pouco diferente. A gente produz, né, a gente inicia a obra, mede. Vou te dar um exemplo da Caixa Econômica. Perfeito. A Caixa Econômica vai lá, engenheiro da Caixa Econômica, ele faz a medição do mês, no próximo mês é feito o pagamento. A gente trabalha, mede e recebe. Exato. Até porque o banco disponibiliza um profissional, que é um engenheiro, um arquiteto, para ir até a obra para fazer a medição da obra. E essa medição ela deve estar condizente com o que você estimou, né? Até fevereiro, março, enfim, exatamente, dentro da planilha. É isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta aqui pra gente, a gente responde, ou eu, ou o Wellington. A gente vai estar marcado aí, a nossa empresa, a empresa do Wellington aqui, parceiro, se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar, conta com eles, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, conversa com a gente. Obrigado, Wellington. Obrigado eu. Tchau, valeu! Pessoal.